Olá, eu sou o professor César Martinez, da Universidade Federal de Pelotas. Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do nosso curso de como montar um projeto de pesquisa. A aula de hoje será a primeira de uma série de aulas sobre um dos elementos mais importantes de qualquer projeto de pesquisa, a revisão da literatura científica. A revisão da literatura científica não é algo que se faz exclusivamente para projetos de pesquisa. Na verdade, qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico de uma área pode realizar uma revisão de literatura para entender melhor determinado. Recentemente, numa das séries de coletivas que o Ministério da Saúde vem fazendo no Brasil para informar a população sobre o coronavírus, o Covid-19, foi dito que há uma equipe do Ministério da Saúde responsável em realizar revisões de literatura. Ou seja, há uma equipe técnica responsável que, quando surja algum rumor do uso de alguma técnica, de algum remédio, pessoas que são especialistas na área podem recorrer à literatura existente e fazer um levantamento sobre as informações referentes àquele tema, àquela técnica, àquela medicação. Num projeto de pesquisa, o papel da revisão de literatura é duplo. Ele tanto serve para que o pesquisador aprenda, se forme no campo de conhecimento que ele está estudando, porque ele terá que fazer uma varredura em toda a literatura e conhecer tudo o que foi feito recentemente sobre aquele tema. E, por outro lado, isso ajuda ele a definir aonde que o projeto de pesquisa dele vai entrar dentro daquele campo. Então, a revisão de literatura, ela faz um mapeamento de um campo e ela mostra também aonde o seu projeto de pesquisa pode contribuir dentro daquele campo. É muito importante entender que a atividade de pesquisar, ela é uma atividade social. Ela se faz em relação a um conhecimento já construído, em relação a pares que vão poder avaliar o seu trabalho, trocar ideias, propor, criticar. Então, a atividade de revisão de literatura é o momento em que você entra nesse campo, em que você toma conhecimento do que está acontecendo em determinada área de estudo. É como se você pegasse a grande questão de fundo do seu trabalho e buscasse na literatura que outras pessoas tentaram responder essa questão e como fizeram para responder essa questão. A estrutura de uma revisão de literatura é muito semelhante à estrutura de um projeto de pesquisa ou de um artigo científico. Tanto é verdade que eu vou dizer uma coisa para vocês. O trabalho de conclusão de vocês pode ser a revisão de literatura. Existem revistas que publicam revisões de literatura, existem dissertações, existem teses que são revisões de literatura. Em resumo, a revisão de literatura é uma pesquisa, porque ela parte de uma questão, um desejo de conhecer, ela tem um conjunto de dados, que são os artigos, que é a literatura científica, ela tem uma estratégia de análise e de sistematização desses dados, e ela chega a conclusões. Portanto, ela produz conhecimento. Então, a revisão de literatura é um modelo de pesquisa. Nós sempre começamos uma revisão de literatura, portanto, por uma questão. Esta questão não é a mesma questão da sua pesquisa. Ela é uma questão um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente, e ela é a questão que vai ser respondida pelo conjunto de artigos que você vai analisar. Vamos usar um exemplo. Vamos dizer que a minha pesquisa seja sobre a remuneração dos professores na rede municipal de Pelotas. Esse é o tema da minha pesquisa. A questão que eu vou lançar para a revisão de literatura não pode ser como vem se comportando a remuneração dos professores de Pelotas nos últimos anos. Porque provavelmente eu não vou achar nenhum artigo, se encontrar, vou encontrar um ou dois artigos mais locais sobre o tema. Isso não é o suficiente para mim realizar uma revisão. Então eu preciso pegar o meu grande tema, que é a remuneração docente. É importante a gente identificar qual o fenômeno que a gente está estudando. Então, nesse caso, do nosso exemplo, é a remuneração do professor numa rede municipal. E eu vou buscar na literatura, então, como vem se comportando a remuneração do professor nas redes municipais. Eu vou achar diversos trabalhos de diversos municípios, talvez alguns trabalhos que analisem vários municípios,
talvez alguns trabalhos que analisem a remuneração docente em todo o Brasil, e a partir destes trabalhos eu vou construir o meu corpus de artigos. Então a pergunta da revisão, ela é sempre uma pergunta que possa ser respondida por outros trabalhos. Não é incomum que os alunos montem uma pergunta, às vezes, um pouco mais genérica e um pouco mais ingênua, e qual não é a sua surpresa quando vão fazer a revisão de literatura, que se encontram com trabalhos que já respondem e de forma muito mais complexa a sua pergunta. Para isso também serve a revisão de literatura, para mostrar muitas vezes a forma ingênua com que a gente está lidando com determinado tema, que a literatura já está tratando de maneira muito mais avançada. Ok, César, eu já tenho uma pergunta geral que eu gostaria de fazer para a literatura e ver como a literatura responde. Agora, o que é essa literatura? Ou seja, aonde eu encontro esse conjunto de artigos que eu vou analisar para responder a minha questão? Talvez você tenha pensado aí, a resposta mais fácil para essa questão, aonde eu encontro a literatura científica, é a biblioteca. Sim e não. Sim, porque uma biblioteca é uma grande recopilação de material publicado. Não porque talvez você esteja pensando na biblioteca física. Primeiro que nós estamos numa época de quarentena. Então, fique em casa. As bibliotecas também provavelmente estarão fechadas. Segundo, porque hoje a biblioteca não é apenas o lugar físico onde os livros são armazenados. As bibliotecas também estão em formatos digitais. A maior parte das teses, dissertações e artigos científicos hoje vão para repositórios digitais onde podem ser acessados por qualquer computador conectado a esse sistema. Na comunidade científica, essas imensas recopilações de publicação científica se chamam bases de dados. Uma base de dados, na verdade, é qualquer grande conjunto de dados que é utilizado numa pesquisa, mas, vulgarmente falando, se chamam as plataformas que disponibilizam as publicações científicas de base de dados. Vamos conhecer quais são algumas dessas plataformas e o que elas podem nos oferecer em termos de potencialidade de busca. Bom, pessoal, eu vou começar a nossa incursão pelas bases de dados pela base mais acessível a todos, que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é um buscador que é um pouco questionado pela comunidade científica, porque o Google Acadêmico trabalha com o que se chama literatura cinzenta. A literatura cinzenta é um conceito em que os artigos disponibilizados não são totalmente fidedignos. O que isso quer dizer na prática? Que o que você encontrar no Google pode ser muito bom ou pode ser uma coisa meio estranha, né? Uma coisa que qualquer pessoa pode colocar aí online. Então, no Google tem de tudo. Mas ainda assim, ele é interessante, porque através do Google Acadêmico, a gente consegue encontrar muito material, conhecer muitos autores e também entender um pouco o campo, ver quais são as palavras, os termos que estão presentes. Então eu vou começar com uma busca aqui no Google Acadêmico para que vocês vejam como funciona. Eu vou inserir um conceito de escala geográfica. Então, dei aqui uma busca nesse conceito. É importante notar aqui no canto direito superior que eu já estou logado, então eu já estou aqui com o meu login. Qualquer pessoa que tenha uma conta Google pode fazer um login. Então, a partir então dessa busca, por escala geográfica, eu encontro uma série de artigos por relevância. Eu posso filtrar alguns desses artigos, por exemplo, procurando em períodos específicos. Eu posso filtrar por apenas páginas que estão em português. E eu tenho aqui, então, a literatura mais relevante para esta busca. O que é interessante a gente notar aqui dentro do Google Acadêmico? Ele tem essas funções aqui em cada uma das obras, em cada um dos artigos, que é a função de salvar, nessa estrelinha aqui, eu posso salvar o meu artigo. Eu posso citar esse artigo, então vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu salvo o meu artigo e ele vai estar disponível então depois na lista de artigos salvos se eu quiser voltar a ler. Aqui eu vou clicar
ele vai abrir, então, 3 formatos de citações diferentes. Eu posso tanto apenas num clique, então aqui a gente pode ver, por exemplo, né, o formato pela BNT, eu posso, com apenas um clique, copiar essa citação, ou eu posso também baixar esta citação para depois utilizar dentro de um programa de gestão bibliográfica, que nós veremos em aulas posteriores. Mas é interessante saber que o Google te permite baixar, fazer o download dessa referência. Bom, eu vou fechar aqui. Aqui eu consigo ver quem é que citou esse artigo, quem são as obras que estão utilizando. Vou clicar aqui e eu consigo acessar outras obras que estão citando o mesmo artigo. Voltei, posso dar uma olhada aqui em outros artigos e ver onde esse artigo está publicado, onde estão as versões desse artigo. E aqui eu tenho uma série de links que vão me levar a esse artigo. Alguns desses links são abertos, são livres, como é o caso da revista Terra Livre. Alguns desses links não são, são de revistas e bases de dados pagas. Então esse é um pouco a busca por termos dentro do Google Acadêmico, mas eu também posso buscar por autores. Vou colocar o meu próprio nome aqui para que vocês vejam. Errei meu próprio nome. Então coloco o meu próprio nome e dou um Enter. Aqui vocês podem ver, obviamente eu já entrei no meu próprio perfil, né? Por isso que está marcado, que aqueles pesquisadores que abriram um perfil no Google Acadêmico, que já estão cadastrados, como é o meu caso, eles vão aparecer aqui automaticamente para que você veja qual é a publicação, qual é a produção desse autor. Eu vou clicar no meu nome e aqui vão aparecer todos os artigos que eu publiquei que estão disponíveis. Esses artigos eles são encontrados automaticamente pelo Google, mas muitas vezes, como meu nome é muito comum, César Martinez, tem pelo menos mais 100 pessoas com esse prenome, com esse sobrenome, então ele vai dizendo que eu sou autor de vários artigos que eu não sou. Né? Aqui, por exemplo, quando eu coloco em mais, eu posso adicionar artigos. Então ele vai me mostrar todos os artigos que ele relaciona com o meu nome. Esses que estão aqui já com uma marcação mais clara, eles estão já no meu perfil. Se eu continuo aqui, ele vai encontrar alguns outros trabalhos, como esses que são trabalhos de congressos publicados, e alguns artigos que não são meus, por isso que eu não agreguei. Então tem aqui uma série de outros artigos relacionados aqui aos sobrenomes aqui do meu nome. Aqui do lado direito de cada um dos pesquisadores, vocês podem ver que existe um número, o índice H e o número de citações. O número de citações é a quantidade de vezes que esse artigo foi citado, que ele foi mencionado por outros artigos. O índice H nós ainda não vamos aprender, mas mais adiante eu vou mostrar para vocês o que ele significa. Então, esse é o Google Acadêmico. Né? Você pode também colocar palavras-chave aqui, né? Como no meu caso, geografias da educação, América Latina, educação internacional, que são os temas com que eu trabalho, e você pode colocar filiação institucional. Aqui ainda a minha filiação institucional está da minha instituição de doutorado. Então, você pode criar um perfil e seguir aqui a produção que você tem desse perfil e ver, inclusive, quem é que citou você. Né? Você tem um link aqui e aqui vão aparecer alguns artigos que citaram os seus trabalhos. Então, este é o Google Acadêmico, uma ferramenta não muito fidedigna, mas ainda assim bastante importante para os pesquisadores. Bom, o segundo portal que eu quero mostrar para vocês é o portal Periódicos CAPES. O portal Periódicos, que é uma plataforma mantida pelo Ministério da Educação do Brasil, ele não tem apenas artigos em português, porque as revistas qualificadas aqui nos periódicos CAPES, elas publicam artigos em diversos idiomas. Mas pode-se dizer que predominantemente os artigos são em português.
Então, vamos colocar aqui na busca de assunto, né? Você pode buscar por assunto, pode buscar pela revista, pode buscar por livros. Vamos colocar aqui o mesmo termo que nós colocamos no Google Acadêmico, escala geográfica. Lembrando a vocês que todos os endereços destas plataformas estão aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Então eu fiz uma busca pelo termo escala geográfica e essa busca resultou em 203 artigos com o termo escala geográfica. Agora, notem que eu coloquei exatamente o termo escala geográfica aqui entre aspas, né, para que não apareça escala ou geográfica de forma separada e dispersa no texto. Eu quero que apareça sempre junto escala geográfica. Então eu tive 203 resultados. São muitos artigos, então eu posso refinar. Por exemplo, não me interessam imagens, recursos textuais, apenas artigos científicos. Então eu vou chegar a um número de 191. Eu quero artigos científicos apenas dentro do campo da geografia, por exemplo. Então vou filtrar aqui por geografia e vou chegar a um total de 25 artigos. Então esse é o Periódicos CAPES, né? Um portal de busca de artigos científicos nas revistas cadastradas na CAPES. É um portal bastante simples, bastante limitado, mas bastante útil para quem busca artigos na literatura nacional. Bom, pessoal, a terceira plataforma de busca que eu quero mostrar para vocês é a plataforma Cielo. É uma plataforma que é também desenvolvida no Brasil, na Universidade Estadual de São Paulo, na Unesp. E essa plataforma ela vai congregar revistas de melhor qualidade dentro da América Latina. Tá? Então ela é uma plataforma que está voltada para as revistas latino-americanas, mas são revistas que, para serem indexadas na Cielo, elas vão ter que demonstrar que apresentam maior regularidade e apresentam maior fator de impacto, entre outros critérios. Então, as revistas da busca da Cielo são revistas muito bem conceituadas. A Cielo também tem um formulário de busca muito simples. Desse formulário de busca, vocês vão inserir palavras nestes campos. Por exemplo, vou inserir novamente a palavra escala, né? Então, a palavra escala, e aqui eu posso colocar condicionantes. Então, eu quero escala e alguma outra palavra. Por exemplo, território. Eu vou fazer uma busca por escala e território. Se eu coloco aqui escala ou território, se aparecer apenas um deles, a busca também vai disponibilizar esse artigo. Se eu coloco, né, o e, apenas a busca que apresentar os dois termos é que vai ser disponibilizada. E eu ainda posso usar um termo de negação. Né? Vamos dizer que eu não queira que apareça, por exemplo, o termo região. Então, não quero que apareça o termo região. Vou realizar uma busca. Então, as referências aqui encontradas foram 43. Eu tenho aqui 43 artigos encontrados que contêm as palavras escala, território e não contém a palavra região. Vamos voltar e vamos ver se a gente retirar aqui, né, este campo aqui da região e fizermos a busca novamente. Nós vamos chegar em 53, então ali aumenta um pouquinho o número de artigos, considerando também os artigos que contêm o termo região. Então aqui eu posso ver, por exemplo, se o texto está em português ou em inglês, o texto principal do artigo. Então vocês podem ver, existem vários textos aqui em inglês, vários textos também em português. O Cielo é uma base de dados mais restrita, que é a base de dados periódicos CAPES, muito mais restrita que o Google Acadêmico, né, que praticamente concentra tudo, mas é uma base de dados de muita confiança. As revistas que estão aqui são revistas muito tradicionais, que têm uma longa trajetória dentro das áreas, então vale a pena usar essa base de dados.
é a minha base de dados latino-americana favorita. Bom, a última base de dados que eu quero mostrar para vocês é uma base de dados internacional chamada Web of Science, ou também Web of Knowledge. Essa é uma das bases mais conhecidas do mundo. É uma base que antigamente se chamava EASY, ou ISI. Então agora ela se chama Web of Science. Eu não vou entrar em grandes detalhes nessa base, porque nós vamos ver uma base chamada Scopus na próxima videoaula, e é uma base onde o sistema é muito parecido. Mas é importante vocês saberem que essa base é uma base que dá acesso a artigos pagos também. Então, para poder acessar e usar essa base de dados, é preciso que a universidade que vocês estudem dê acesso para vocês através da compra de uma licença. Geralmente, as universidades compram licenças coletivas para poder usar essas bases de dados. Vocês se informem nas bibliotecas acadêmicas, porque geralmente os bibliotecários podem demonstrar como vocês vão acessar essa base de dados. Em muitas universidades, pelo simples fato do aluno estar logado dentro do Wi-Fi da universidade, isso já lhe dá um acesso à base de dados. Então, se vocês estão na universidade de vocês, conectados a um Wi-Fi, procurem testar, ver se funciona o acesso a essa base de dados. Como a maior parte de vocês provavelmente esteja em quarentena, que as universidades estão com aulas suspensas, também há formas de acessar remotamente. Contate o profissional responsável da sua biblioteca. Essa base de dados internacional, é interessante a gente mostrar que o número de artigos em língua portuguesa dela é bastante limitado. Então, eu vou fazer uma busca aqui do mesmo conceito, só que escrito em língua inglesa. Então, eu coloco aqui escala geográfica, né? Isso é um tema, né? Um tópico, mas eu também posso procurar por título, por autor, por nome da revista, da publicação, pelo ano, pela agência que patrocina, que financia a pesquisa. Mas como eu estou aqui buscando o tema, eu vou deixar marcada essa opção. Busquei e terei aqui mais ou menos 1.107 resultados. Então vocês vejam que é uma base de dados muito mais completa, né? Muito mais abrangente, que vai incorporar revistas do mundo todo, de diversos países. Na próxima videoaula, nós vamos manusear a base de dados Scopus, então, e vamos aprender a trabalhar com esses filtros e com os resultados dessas buscas. Então, Web of Science, uma base de dados internacional. Agora que você conhece alguma das plataformas de pesquisa, você deve estar se perguntando: qual plataforma eu devo usar para minha revisão de literatura? A boa notícia é que você não precisa usar uma plataforma só. Você pode fazer a sua busca em mais de uma plataforma. A plataforma que você vai usar depende de vários fatores. Por exemplo, se a universidade onde você estuda dá ou não acesso a certas plataformas. Se você é um leitor de outros idiomas ou apenas lê em português. Portanto, se você ainda tem dúvida, você pode rodar algumas buscas nessas plataformas e dar uma olhada nos resumos dos artigos que resultam dessas buscas. Se ainda tiver dúvida, pode conversar com seu orientador e ver qual a plataforma que ele indica para que você realize essa busca. O mais importante é que você chegue num número razoável de artigos para poder analisar na sua revisão de literatura e que esses artigos sejam de boa qualidade. Hoje nós ficamos por aqui. Mas na próxima videoaula, nós daremos sequência ao tema revisão de literatura. Eu vou mostrar um pouco mais de profundidade como operar uma base de dados especificamente, que é a base de dados Scopus. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui abaixo.